João Reis é especialista em design de marcas e lidera a direção de arte da Agility Marketing. Com experiência de 15 anos, ele transformou a paixão pelo design em um negócio de impacto. Ao seu lado, Augusto, administrador por formação, comanda a engrenagem financeira e estrutural da agência. Juntos, eles enfrentam desafios de empreender e comunicar marcas em uma região ainda cética sobre o digital. Então você tem que ir agregando pessoas no seu negócio para que ajude a crescer, né? Potencialize aonde tem os pontos fortes, porque o negócio hoje vai depender de muitos fatores, né? Com clientes de peso e com mais de 4 anos de atuação, a Agility entende que muitos ainda não perceberam. Cultura organizacional e brand são peças centrais no jogo dos negócios. Porque as pessoas acham que hoje, fazendo o mínimo que elas sempre fizeram, vai ser o suficiente para crescer, para aumentar faturamento, para aumentar reconhecimento de marca e etc. Mas a gente sabe que não é bem assim, na prática não acontece assim, nunca aconteceu assim, na verdade. Neste episódio, você vai descobrir por que a comunicação certa transforma empresas, o poder de um brand bem alinhado e construir uma autoridade sem cair nas armadilhas do marketing superficial. O criador tem muito amor pela criação. E aí ele acha que tem que ser sempre do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ele, às vezes, sempre viveu o negócio. Só que é igual você falou, na maioria das vezes o público espera um negócio totalmente ao contrário e totalmente inverso. Assista e prepare-se para rever os seus conceitos sobre agências, posicionamento verdadeiro e o valor de uma marca. Esse é o podcast Vem à Tona e através desse podcast eu, Maicon Tropiano e você aprendemos tudo sobre comunicação e o mundo dos negócios, tecnologias. E mais uma vez estou aqui com o Herbert Tropiano, meu irmão, na mesa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um podcast aí e entender um pouquinho mais dos nossos convidados. É isso aí. E hoje a gente traz aqui o João Reis e o Augusto, né? São sócios e o João Reis é sócio-diretor, né, de criação. Isso. Né? E o Augusto? Eu fico mais na parte financeira, administrativa. É o sócio administrativo. Sócio administrativo. É isso aí. E era para estar no mudo meu celular, bem nesse momento. Tá valendo. E você fica na parte de financeira, cobrando as pessoas. Eu sou chato mesmo da Chato do história. negócio. Tem jeito. Ótimo. Mas já falando já dessa parte do trabalho de vocês, você vem desse mundo de agência ou não? Não. Não? A minha experiência é mais do ramo de perfuração, pra você ter uma noção. É bem mais diferente do marketing. O João que veio agregando e eu automaticamente fui entrando nessa área, mas eu sou totalmente administrativo mesmo. Legal. Então você pegou sua experiência da parte administrativa Exato. em qualquer empresa e trouxe. Trouxe pra exato. empresa. Porque a gente que é criativo, né, nunca quer ficar lá, tem que fazer isso de quanto, tem que pagar isso. A gente quer pôr a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, né? Então, quando a gente foi iniciar a Agility, a gente já meio que montou uma estrutura nesse sentido. Depois eu posso explorar mais aí de como começou, Claro. né? Não, é até interessante você dizer isso, porque isso é muito comum no mundo do empreendedorismo, né? Uma pessoa que domina alguma coisa demais, nossa, eu vou abrir uma empresa nesse sentido, né? Só que ele domina uma fatia Uma fatia do do negócio. negócio, né? Por isso que é importante trazer outras pessoas que Sim. dominam outras partes do negócio para que ela possa fazer com que o negócio ande, Sim. né? Você sentiu bastante isso, Herbert? Totalmente. A gente entra no negócio achando que sabe fazer tudo e, na verdade, a gente tem que trazer outras pessoas para dentro da empresa, da organização, para poder andar contigo, né? Senão nada anda, né? Eu sou muito o cara que entende que, independente de como seja, a colaboração entre pessoas potencializa tudo. Então, por exemplo, meu lado criativo é muito forte. Hoje também, infelizmente, entendo muito da parte estratégica. Mas, assim, preciso fazer uma gestão, uma organização de caixa, essas coisas. Eu vou saber o básico, mas a hora que o negócio aperta, não vai, a cabeça trava. Então, você tem que ir agregando pessoas no seu negócio para que ajude a crescer, né? Potencialize aonde tem os pontos fortes, porque o negócio hoje vai depender de muitos fatores, né? E as pessoas, às vezes, começam o próprio negócio e não tem essa dimensão. Acho que vai só fazer o que gosta ali e boa. E aí que tá o erro de muitos, né? Hoje, quanto tempo de agência você tem? Hoje tem 4 anos e alguns meses. Então, Antes disso, você já trabalhava com agência? Eu trabalho... Um pouco. Entender de onde você veio, Sim, você fez sua sim, trajetória.
Eu, apesar de ser da geração Z, que todo mundo chama, né, nasci em 2001, eu comecei a ter contato com o digital ali 11, 12 anos que eu ganhei meu primeiro computador em casa. E quando você ganha assim jovem, o que que você faz? Você vai jogo, internet, fuça, pesquisa no Google como fazer tal coisa, aquele negócio besta. E nesse mundo de jogo e tal, eu comecei a conhecer, fóruns, né, de jogos que o pessoal fazia artes personalizadas e tudo mais. E daí começou a me interessar isso. E foi onde eu comecei a entrar nessa parte de design, né. Então com 13, 14 anos eu já comecei a fazer alguns cursinhos, fiz profissionalizante e tal, para entender como que funcionavam os programas. E daí, cara, me apaixonei pela área do design, que é onde hoje eu tenho mais formações, mais especializações. E quando eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, eu comecei numa empresa de comunicação visual ali, mas eu não deixei esse lado do digital afastar, sempre fiquei estudando, fuçando, entendendo e tal. E comecei a fazer também cursinhos sobre redes sociais, conteúdo e tal, cursinhos básicos e baratinhos de internet. E fui cada vez me apaixonando mais, entender, o que você via, né, na televisão, com grandes marcas, anúncios que apareciam nesses fóruns e tudo mais, entender como que a galera pensava, criava e etcétera. E ali, fui cada vez me aprofundando mais, e assim que eu saí, né, do ensino médio, já fui para fazer a faculdade, e nesse meio tempo, assim, nesse mesmo momento, surgiu a oportunidade de entrar numa agência aqui em Ribeirão. Entrei ali, como designer, né, fui aprendendo ainda mais como funcionava na prática. Nesse meio tempo também já atendi alguns clientes na cidade, com parte de design, material básico, cartão, panfletinho, não sei o que tem. E também já fazia a parte mais de identidade visual, marcas e etc. Aí na agência eu fiquei quase 4 anos ou 4 anos, então fiquei ali dos 18 para 19 até 21. E também comecei a Agility nesse meio tempo, porque veio a pandemia. Então, pô, você viu aquela oportunidade de negócio, eu já estava no meio, né? Já atendi alguns clientes com essa parte de marketing digital, redes sociais e etc. Mas depois da pandemia, isso, até sei lá, o tiozinho da esquina falou: Poxa, se eu não tô no digital, como que eu vou vender? Então, abriu uma oportunidade gigantesca pra gente. Foi aí que eu, Augusto, a gente na época tinha um outro sócio, né, que começou, o Thiago. A gente viu a oportunidade de abrir o Agility. Então, o propósito ainda é esse hoje, mas quando a gente começou, o propósito principal era trazer o cara que nunca teve contato com o digital, a marca que nunca teve contato com o digital, ou que tinha, mas era extremamente arcaico, né? É. A vir para o digital. Instagram, Facebook, o que tinha para fazer ali, a gente iniciou nesse sentido. Então, a Agility começou com esse propósito, tem esse propósito até hoje. E a gente está aí já há 4 anos, né? Inclusive, ontem a gente teve uma reunião e tem muita gente que está desde o começo com a gente. E todo mundo fala, até mesmo quem está entrando agora, mas que já viu o nosso trabalho, fala que começou um negócio muito enxuto, muito pequeno, e hoje, felizmente, está muito grande. Temos clientes aí com uma certa notoriedade. Então, cara, foi uma construção que demorou a acontecer, mas que hoje a gente vê que tá muito à frente do que a gente imaginava lá no começo. E não tem nem o que falar, extremamente feliz por onde a gente tá, onde a gente tá chegando. Mas, resumidamente, foi assim que aconteceu e que iniciou a Agility aí. E a Agility ela iniciou já com desafios. Ah, Tem algum que você pode falar: "Não, a gente iniciou com esse desafio aqui, praticamente isso aqui faz parte do DNA da empresa"? sim. Eu acho que um dos desafios, como eu e esse outro sócio que antes estava com a gente, Thiago, era muito mais ao lado criativo e estratégico. O primeiro desafio foi entender essa parte de gestão, de recursos financeiros e tudo mais, que apesar do Augusto ter a experiência disso, né, de administração, na agência é totalmente diferente, principalmente por conta do mercado. Que hoje, Uhum. provavelmente a pessoa que for de agência e estiver escutando isso aqui, ela sabe a dificuldade que é lidar com inúmeras pessoas no mercado que tem certa dificuldade, tanto o cliente, quanto pessoas que você precisa para a equipe, de entender como que funciona essa parte, né? Então, acho que um principal desafio nosso até hoje é entender a cabeça das pessoas, tanto a cabeça do cliente, que a gente precisa atender e que a gente fecha ali porventura, quanto a cabeça de pessoas que estão entrando para a equipe. Que isso eu acho que é um desafio até de todas as empresas, independente do mercado, é entender a pessoa que está entrando no seu time, como que você pode motivar, como que você pode fazer com que ela assuma ali a responsabilidade para ajudar a empresa a crescer. Então, acho que esse desafio de pessoas é
o maior desde sempre. Uhum. Eu acho que ele vai perdurar aí por muito tempo. Apesar de hoje, felizmente, a gente ser muito bem organizado e bem de cultura, vamos dizer assim. Uhum. E a gente fala aqui sobre design que vende, de cultura, né? De engajamento e na construção de marcas, né? Porque a gente está numa região aqui no interior de São Paulo, né? É uma região que é predominantemente voltada para o agro e indústria. E Uhum. Ribeirão Preto é muito mais serviço. A gente brinca que Ribeirão Preto está se tornando uma cidade dormitório, né? O pessoal dorme em Ribeirão Preto e vai trabalhar na região, Sim. né? Uhum. E você encontrou algum desafio na parte de convencimento de cliente, de falar, ó, você precisa trabalhar a sua marca. Tudo bem Sim, que na pandemia não teve como, né? A sim. ponte queimou, não tem como voltar atrás, e as pessoas tinham que se virar. A Uhum. água bateu na bunda, a gente agora você tem que se mexer para trabalhar no digital, Sim, né? Mas mesmo assim, provavelmente deve ter encontrado, sim, encontrado algum tipo de resistência, sim. né? Essa questão de você ter comentado, né? Ribeirão tá se tornando dormitório. Agora imagina Serrana, cara. Uhum. É extremamente assim, sei lá, não tenho números, mas eu acho que metade da cidade sai todos os dias para vir para Ribeirão ou alguma cidade da região para trabalhar, Uhum. sem dúvida alguma. E as empresas que estão lá, a maioria delas, hoje nem tanto, mas quando a gente começou, principalmente, já são empresas de anos, né, na cidade. Então tem pelo menos 5, 10 anos na cidade. E que às vezes, ser uma empresa ou uma marca que atende um nicho específico e tem só ela, na verdade, às vezes fica confortável para o cara. O cara fala, não preciso investir em marketing, não preciso captar mais clientes, todo mundo que Uhum. precisa me procurar na cidade vem até mim porque eu não tenho concorrente. Então, assim, a dificuldade de convencimento, ela tem até hoje. Mesmo que a gente já com resultados sólidos, com feedbacks de clientes, Uhum. ele é muito difícil esse convencimento, principalmente do público de lá. Porque as pessoas acham que hoje, fazendo o mínimo que elas sempre fizeram, vai ser o suficiente para crescer, para aumentar faturamento, para aumentar reconhecimento de marca e etc. Mas a gente sabe que não é bem assim, na prática não acontece assim, nunca aconteceu assim, na verdade, mas hoje isso é mais do que nunca verdade. Se você não tiver várias estratégias, vários canais, vários formatos de comunicação, você vai ficar para trás, sem dúvida alguma, você tendo concorrente ou não. Porque hoje o digital potencializou muita coisa, então a mesma coisa que eu encontro em Serrana ali a 5 minutos do meu escritório, da minha casa, Uhum. eu encontro em Ribeirão e às vezes o cara me entrega no mesmo dia. Então, não tem mais tanto essa limitação, né, geográfica. Então, assim, essa dificuldade de convencimento, ela sempre teve. Antes era mais difícil, tanto por questão de experiência e tal e Uhum. tudo mais, mas hoje ainda ela é muito real. E aí a gente vai, ao longo do tempo, entendendo como a gente pode ultrapassar algumas barreiras que a gente sempre encontra, né? Alguns padrões que a gente sempre encontra nesses clientes que têm essa dificuldade de entender a necessidade do nosso serviço, do nosso trabalho ali. Uhum. Então, com certeza também é uma dificuldade isso, é um desafio que a gente batalha todos os dias ali para vencer. Sim. Você já encontrou alguma resistência? Porque assim, existe toda uma estratégia, né? A gente sabe que existe todo um estudo em cima da marca da pessoa, o que que ela Uhum. quer passar, qual que é a história dela. Você já encontrou, você já propôs alguma solução e o cliente falou, não, não é isso que eu quero. Você Sim, falou assim, "Ah, sim. mas o seu público quer, né? Uhum. E como é que foi fazer? E isso, cara, é até legal a gente falar, porque atualmente a gente tem trabalhado bastante com marcas pessoais. E marcas pessoais é muito mais complicado de você encontrar a linha de comunicação do que uma empresa, uma Uhum. indústria e etc. E isso acontece praticamente, acho que toda reunião de discussão de planejamento, nova fase, nova etapa. Porque muitas vezes, né, é aquele negócio, o criador tem muito amor pela criação. Uhum. E aí ele acha que tem que ser sempre do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ele, às vezes, sempre viveu o negócio. Só que, igual você falou, na maioria das vezes o público espera um negócio totalmente ao contrário e totalmente inverso.
Então, essa dificuldade, ela acontece praticamente sempre. É uma das dificuldades que eu não falo que é a mais difícil, mas é a mais recorrente quando a gente tem um contrato ali fechado com o cliente e precisa levar o cliente para um certo objetivo. Porque às vezes ele é muito apegado à história, àquele negócio, a algum acontecimento, e às vezes quer falar só daquilo. Uhum. E não é assim, né? A gente sabe que não é. Então, as pessoas têm essa dificuldade de desprender de algo que elas querem para ir para algo que elas precisam, entendeu? Como que você identifica o público do seu cliente? Você faz um tipo de pesquisa ou é pela conversa com ele que você vai entender o público? Porque normalmente quando você vai conversar com o dono, Uhum, ele acha que o público dele quer aquilo, sim. mas não é aquilo. Como Aham. que você entende que o público dele não é daquela forma que vai entender a comunicação que a empresa precisa passar? Sim. Hoje, o primeiro momento que a gente entende, pelo menos uma base, uma estruturação, é esse momento de conversa. Então, por exemplo, a gente fechou o cliente ali, o cliente vai fazer o onboard e tal, tudo mais. A hora que a gente faz a nossa primeira reunião, a gente tenta entender muito da história, que é o primeiro ponto que a gente sempre utiliza para contar e conectar com as pessoas. E o segundo ponto é entender realmente esses dados, essas características do público que consome ali a marca, o produto, o serviço e assim por diante. E aí, com perguntas e com uma conversa, às vezes o cliente fala assim: Poxa, eu não sei falar. Mas a gente já tem algumas estratégias que é na conversa. Então, tipo, você vai fazendo perguntas e com base no que ele responde, a gente entende Uhum. qual que é o público dele, qual que é a característica, o que o público gosta, não gosta, se é mais jovem, se é mais velho, se são pessoas casadas, se são pessoas solteiras. Então, a gente vai e faz essa primeira identificação. E depois a gente fala que hoje com o digital, a gente tem uma facilidade de teste muito grande. Sim. Então, hoje eu estou testando uma coisa, já vi que não deu certo, amanhã eu vou testar outra. Então, depois que o trabalho começa a acontecer, é na base do teste, junto com as informações de antes e com informações que a gente vai coletando ao longo do tempo. Uhum. Porque aí vai pegando feedback ali de como está chegando no comercial, o contato, feedback que chega às vezes nas redes sociais, feedback de colaboradores da empresa também, para entender o que eles estão sentindo, o que eles estão entendendo do momento, das comunicações e etc. Então, ainda mais que a gente acaba trabalhando, às vezes, com pessoas que nunca teve contato com a agência e com o nosso trabalho, a gente caminha, assim, muito numa conversa. E na conversa a gente tem que estar esperto, né? Para entender o que ele está entregando para nós de informação e ali traçar alguma estratégia, algum plano, algum caminho para seguir na estratégia ali. Por exemplo, um desafio que você pegou de algum cliente, que você teve que entender o público dele, fez os testes A, B para conseguir chegar no público. Qual que foi esse período? Em quanto tempo que você consegue... Cara, isso assim, a gente tem uma média que a gente sempre coloca quando fecha o cliente, que todo mundo chega, eu quero resultado. Uhum. Mas não é bem assim. Para você ter noção, hoje na nossa metodologia a gente leva 1 mês para realmente pôr a mão na massa, porque tem um processo de onboard, de entendimento, planejamento, tal, etc. E quando chega esse momento da gente fazer o trabalho mesmo, mão na massa e fazer testes, entender, a gente sempre fala para o cliente, ó, os seus primeiros resultados, que nem sempre são resultados financeiros, na maioria das vezes não são, eles vão chegar em média de 3 a 4 meses. Aí vai falar, mas como que eu vou ter o resultado se não é financeiro? E aí a gente tem que entrar nesse momento de educação. O primeiro resultado que você vai ter, principalmente que nem indústrias e em lugares que a gente consegue trabalhar endomarketing, o primeiro resultado que vai ter vai ser os colaboradores falando o que mudou, o que melhorou, e falando se está feliz, se não está. Então, por exemplo, a gente comentou aqui antes de começar, né, do Alan da Amber Máquinas, lá de Serrana. E lá, qual que foi o primeiro resultado que a gente teve? Exatamente esse. Dos colaboradores, falam, nossa, tá muito legal, gostei, tô aparecendo nas fotos, tô Uma aparecendo questão nos de vídeos. sentimento mesmo. Isso, De pertencimento. isso. à empresa, Então, o né? resultado que a gente tem é esse tato, é esse sentimento, que às vezes não vai trazer um resultado financeiro mesmo, e na maioria das vezes não vai. Só que começa a melhorar as coisas para que o resultado financeiro venha. Principalmente quando trabalha essa parte de endomarketing. E lá aconteceu exatamente isso. Quando a gente começou, a gente até começou de uma maneira mais reduzida que a gente gostaria, em questão de contrato e prestação de serviço. Só que os primeiros resultados foram esses. A galera do time ali falando, pô, tá legal, não sei o que tem. Pessoal de fora que conhece os donos, conhece uma pessoa que trabalha lá, viu as coisas acontecendo, falou, nossa, não tem uma vaga pra mim trabalhar lá não. Então você começa a ter esses sentimentos nesse sentido. E cara, se isso não for resultado, eu acho que o cara tá totalmente
errado. Então, os primeiros resultados que a gente começa a ter quando a gente faz um contrato legal e que dá para trabalhar várias vertentes, 3 a 4 meses começa a ter esses resultados que a gente fala que é de sentimento, né? De pertencimento, das pessoas Hum. falarem. Realmente que vai começar a falar da marca, seja lá dentro, seja para fora, seja alguém querendo entrar. Então, 3 meses a 4 meses é um tempo legal. Aí, quando a gente fala em resultado que todo mundo quer, que é o dinheiro, aí a gente sempre depende muito do cliente. Então, às vezes, a gente pega um cliente que tem uma estrutura legal de comercial, de atendimento, etc., o resultado vai vir mais rápido. Às vezes, 6 meses, 7 meses, está tendo um resultado legal. Se é um cliente que já não tem essa parte estruturada, pode ser que, se o cara for bom de venda, se o cara for bom de lábia, ele tem resultado nesse tempo, porque chega o contato ali, ele vai se virando e vai Vai vendendo. conseguir desenrolar. Agora, se é um cara que não é tão bom de venda e precisa de uma estrutura maior e ainda não tem, aí vai demorar mais e é uma coisa que a gente consegue apoiar, mas é uma coisa que a gente não consegue abraçar, porque depende dele contratar ferramentas, fazer uma metodologia dele, mas uma média legal aí, já juntando os dois, a gente coloca de 6 a 7 meses, o cliente começa a ter resultado tanto em marca quanto em financeiro ali. Normalmente, quando alguém contrata ou quando você vende o seu produto, que é uma agência, né? Que é trazer, talvez, uma performance para o cara, trazer leads para dentro de casa, Aham. né? Você consegue entregar. Aí o cliente não vê o resultado porque ele não tem uma equipe comercial que vai conseguir vender. Ele fala, mas não tá vendendo. Não, peraí. Sim. Eu tô conseguindo trazer o lead para dentro aqui, mas agora eu preciso que o processo interno de vocês de venda Aconteça. aconteça para poder gerar esse resultado. Se você não tiver esse processo, não vai funcionar, né? Sim. E às vezes o cara até tem sei lá, não uma equipe, mas uma pessoa que cuida só do comercial. Só que, cara, tudo hoje é técnica e você saber o que você está fazendo, saber do produto que você está vendendo, saber como conversar com o cliente, saber tirar informações que vai fazer ele convencer, que vai fazer ele ter esse convencimento de compra, né? Uhum. E às vezes a pessoa que está nesse comercial não tem nenhum tato para comercial. E aí vai chegar lá 10, 20 leads, que às vezes não vai fechar logo os 10, 20, mas vai fechar, sei lá, 10, 15% disso. Tem possibilidade, o cara não consegue fechar, porque não tem esse tato comercial, não tem esse jogo, não entende sobre vendas, não entende sobre um pouco de neuro, que hoje é muito importante para você fazer a venda, ainda mais às vezes se é um produto de ticket mais alto. Então, às vezes o cara tem a equipe comercial ali, só que a equipe não é tão comercial assim e acaba perdendo esses leads. Então é bem complicado isso. Entendi. E quando chega nessa situação, vocês têm alguém que vocês indicam para reestruturar a parte de vendas? Como que fica? Cara, assim, a gente tem alguns contatos e alguns conhecidos que trabalham muitas nessa parte de metodologia de vendas, comercial e etc. Mas hoje a gente também já está caminhando para desenvolver produtos que solucionem essa dor do cliente. Legal. Porque a gente consegue entregar uma solução meio que de ponta a ponta ali. Então, assim, a gente tem alguns contatos que a gente consegue indicar, que a gente consegue falar, a gente consegue orientar também. Às vezes, hoje eu acho, cara, a internet deu muita possibilidade para aprender. Então, às vezes, se o cara pega um cara bom de venda aí da internet e assiste, maratona os vídeos, podcast e tudo mais, o cara consegue se desdobrar um pouco ali. Uhum. Então, assim, a gente sempre está nesse apoio, né, nessa ajuda, e a gente tem contatos, a gente está entrando para fazer algum produto, alguma solução nesse sentido, mas a gente sempre é muito claro com o cliente. Se acontece chegar nesse momento e a gente vê esse erro, fala, cara, você vai precisar investir nisso, 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 precisa fazer isso, e às vezes aquela pessoa lá não está fazendo do jeito certo. Uhum. Então, nesse sentido, a gente sempre é muito transparente com o nosso cliente. Ora, se a gente identificar que é um erro nosso, pô, a gente assume, procura uma solução, entrega essa solução, e se a gente vê que é um erro lá dentro da estrutura do cliente, a gente busca soluções junto com ele. Às vezes a gente não vai assumir para resolver a solução, mas a gente entrega alguns contatos, alguns caminhos que podem ajudar bastante. Já aconteceu isso, na verdade. Sobre cultura, né? Às vezes você faz toda uma construção de uma marca, mas a empresa ela precisa fazer alguns ajustes, ou pequenos ou grandes, dentro dela para que a marca reflita exatamente o que você quer transparecer na marca, Sim, sim. né? Você vê muita dificuldade nisso? Sim, Porque, querendo ou não, a parte de venda também é cultura, sim, Sim. né? Você tem que entrar no fluxo ali, tem que funcionar de determinada maneira. E o restante da empresa, você já se deparou com esse problema? Sim, é uma coisa que acontece bastante. Por conta daquele motivo que eu falei antes, às vezes o criador tem muito amor pela criação e não muda o que precisa ser mudado. E
Às vezes acontece do quê? Às vezes a empresa que o cara tá ali, um cliente nosso, cresceu às vezes tão rapidamente, ou cresceu tão na força do trabalho mesmo, e não com um combo de trabalho e inteligência, que é muito Uhum. importante. Às vezes o comercial de um jeito, às vezes o suporte ao cliente é de outro jeito, às vezes aí a gente entra, a gente pensa um estilo de comunicação e começa esse estilo de comunicação de um jeito no digital, no offline, o que seja, e em cada um desses pontos a comunicação tá de um jeito, o tom de voz da marca tá de um jeito. Uhum. E aí, lógico, quando a gente fecha com o cliente, a gente identifica isso e já traz soluções. Mas na maioria das vezes é muito difícil implementar algumas coisas, né? Por exemplo, essa questão de tom de voz da marca. Às vezes o cara passou ali 10 anos construindo a empresa e construiu uma empresa sólida na força do trabalho e tocando o relacionamento com os colaboradores de um jeito, o relacionamento com o cliente de outro. E a hora que a gente entra para inserir um tom de voz que ele quer para a marca, aonde ele quer chegar com a marca, fica difícil dele mudar esse tom de voz que ele levou ali por Uhum. 10 anos comunicando com clientes, colaboradores e assim por diante. Então é uma dificuldade que acontece, é um desafio que acontece sempre. E assim, eu não vejo como um problema, porque lá a gente tem muito esse olhar mais 360 da coisa. Acontece do cara ali começar a empresa dele sozinho, aí passa um ano, tem um funcionário, passa 2, já tem 10, e o cara vai crescendo na força do trabalho mesmo. Nem sempre ele tem uma inteligência de negócio e de como ele deve tocar com o colaborador, como ele deve tocar com o cliente, Uhum. qual que é também ali a personalidade da marca que ele tá criando, muitas vezes não tem isso. E o cara conseguiu construir. Pô, quantas empresas a gente vê que começa hoje, daqui a um ano tá fechando, e o cara conseguiu ficar 10 anos dessa forma. Então, de certo ponto de vista, o cara, pô, trabalhador e tem uma Uhum. inteligência, ele só não sabe utilizar. E a gente faz esse papel de entender como é que é, de consertar onde precisa consertar e fazer com que fique tudo de maneira uniforme. Então, o tom de voz que ele usa com o colaborador ali no endomarketing, a gente impõe, vamos fazer assim, assim, assado. O tom de voz que ele vai utilizar com o público que consome no digital, que pode ser um público comprador, um público que é familiar do colaborador, o colaborador. Uhum. Então, tem vários públicos ali e precisa fazer sentido, porque às vezes lá na empresa o colaborador eles usam um tom de voz. Aí no digital usam totalmente diferente. O colaborador vai ficar assim, nossa, mas nada a ver, lá não acontece isso aí não. Então é uma coisa que precisa estar bem alinhada. Então, assim, a gente faz esse estudo e entende onde que a gente precisa mudar, onde a gente pode usar um ponto forte que ele tem já na comunicação, no tom de voz que ele tem ali, para amplificar isso e tornar como algo da essência da marca, como personalidade da marca, que é muito importante. Então, a gente não chega colocando algo extremamente novo, a gente pega o que é bom, potencializa, pega o que é ruim e vai colocando dentro do que é bom. Uhum. E na Agility hoje, você tem quantas pessoas? Hoje na Agility a gente acho que eu nem sei de cabeça mais. Eu acho que umas 12 pessoas que estão envolvidas, assim. Em todo o Diariamente processo. ali, né? Porque também a gente tá num processo de entrar novas pessoas, por isso que eu tô meio perdido. A gente tá... No último mês aí entrou umas 4 pessoas. Sim, Uhum. sim. Então, assim, lá a gente tem esse número, principalmente por conta de um detalhe muito interessante que a gente trata como um diferencial comparado a algumas agências. Hoje, infelizmente e felizmente, os profissionais, na maioria das vezes, têm mais de uma habilidade. Então, por exemplo, minha maior especialização é o design. Eu sou designer, especialista em design de marcas, mas eu entendo sobre marketing, entendo sobre um pouco de tráfego, um pouco de social media, um pouco de copy e etc. Eu consigo fazer um pouco de tudo, mas eu vou ser melhor em tudo? Vou ser o cara bom em tudo? Não. E lá a gente leva muito isso ao pé da letra. Então, a pessoa que entra para fazer o social media, vai fazer social media. Ela não vai captar vídeo, editar vídeo, fazer arte, design, não vai. Então, hoje a gente, apesar de ser uma agência enxuta em número, tamanho, 4 anos, porque 4 anos perde agências que tem 20, 30, 50. A gente tem esse número de pessoas por conta disso. A gente leva muito a profissão ao pé da letra. Então, social media, vai fazer social media. O editor de vídeo vai editar vídeo e, no máximo, vai gravar o vídeo também. O cara do design, ele vai fazer... Que design? Vai fazer identidade visual? Não, se ele não tem expertise para isso, ele não vai fazer. Ele vai fazer o design de social media. Então, a gente trata muito assim. E por isso que a gente tem esse número de pessoas aí, que às vezes as pessoas até assustam. Às vezes chega os leads, os clientes falam, mas eu vejo lá que vocês têm um número bom de pessoas, quando você tem 12, 13, 14. Nossa, mas é tudo isso. E é porque a gente leva isso muito a sério. A gente não gosta de envolver pessoas que não são do setor em outros setores. Apesar que se ela tiver entendimento, ótimo, porque ela entende o processo de criação e deixa
o resultado muito melhor. Sim. Isso, quando a gente está começando, a gente começa eu mesmo, urgência, Sim, né? E sim, eu percebi que se você não vê problema em falar que sua empresa é uma agência, né? sim. Porque, querendo ou não, hoje, muitas vezes, quando o mercado ouve falar é agência, já fala, nossa, lá vem aquele povo que me promete uma coisa e me entrega Aham. post de feliz aniversário, feliz dia das mães, né? E não tem nada a ver com o meu negócio, Sim. né? Mas, por exemplo, você é um designer, né? Sim, sim. A minha maior especialização é o É design. o designer. Lá dentro do processo, eu tenho uma forma de entrega, tenho todo um processo que você faz, né? Uhum. E que chega no resultado final. Quando essa equipe aumenta, que você precisa colocar um outro design, ele tem, querendo ou não, os vistos dele, tem a expertise Sim, dele no design. sim. Como que você consegue aproveitar o máximo dele, mas sem deixar de ter a característica da Agile, querendo ou não, que é você, Uhum, né? Mas transferir isso para ele. uhum. Eu vou voltar no outro ponto que você comentou que é interessante, que é a agência hoje é queimada por Uhum, vários motivos, muitas vezes da agência, mas também muitas vezes do cliente. Ponto. uhum, A gente tinha esse questionamento, a gente vai se posicionar como agência ou não? Será que é legal? Porque a gente sabe que o mercado está queimado, principalmente depois da pandemia que surgiu vários de urgência e uhum, que entregam um trabalho muito meia boca e que queima realmente, e está queimado. Mas a gente já entendeu que hoje não tem problema a gente se posicionar como agência, desde que a gente mostre que a nossa agência é diferente. E é. Isso eu posso falar com certeza, não por amor à criação que eu tenho, uhum, mas por já ter contato com outras agências. Hoje a gente tem pessoas que já trabalhou em 3, 4 agências diferentes e todo mundo fala, é diferente. Então, até os clientes falam isso mesmo. Então, assim, o mercado é muito queimado, a agência é muito queimado. Mas, eu também como uma visão de empresário, eu acho que a gente sempre tem que, quando a gente vai procurar um parceiro, ir com a cabeça vazia de preconceitos aí e uhum, entender como que funciona o serviço do outro. Então, hoje a gente tem agências muito boas e tem cada vez mais agências especializadas em uma fatia do que é marketing, do que é brand, do que é essa estrutura. Então, você que está assistindo e que tem esse preconceito, já tira aí da cabeça se você for procurar uma agência, porque você pode se encontrar uma agência muito boa. uhum, Indo para a sua pergunta mesmo, da questão de treinar o design, dele entrar com vícios e sem vícios e etc. É uma parte da nossa cultura. Quando a gente começou, a gente sempre procurou pessoas que estavam muito jovens no negócio à agência, no esquema de atendimento à agência e no mercado, para a gente evitar esses vícios. Porque as pessoas com mais experiência, mas além de custar mais, e no começo uhum, a gente sempre tenta o custo mínimo, também viriam com esses vícios que talvez para a gente e para mim que já tinha uma experiência de agência, não fazia sentido nenhum o formato que eles trabalhavam. Então, quando a gente começou, a gente foi muito para esse lado de pegar pessoas que tinham o mínimo de experiência, o mínimo de vícios. Hoje a gente ainda mantém um pouco essa cultura, porque a gente tem o nosso método, a gente tem o nosso fluxo de trabalho que a gente criou ao longo desses 4 anos e que é muito importante que ele seja seguido, que ele seja replicado ali por todas as pessoas que entrarem. Então, a gente procura pessoas, às vezes, que têm o mínimo de vícios possível para não atrapalhar esse processo e para não pular alguma etapa e assim por diante. Mas hoje, felizmente, a gente está no momento que está atendendo clientes cada vez maiores. E aí não dá para colocar um cara que está começando no design ali ou em uhum, qualquer outra área para atender esse cliente, porque vai acontecer muito problema e um outro problema maior vai me demandar muito mais tempo do que eu gostaria, porque eu vou precisar treinar muito, eu vou precisar acompanhar muito de perto. Então, a gente tem trazido pessoas mais experientes, tem buscado, felizmente tenho bastante contato por ser da área, né? uhum. Então, assim, a gente faz essa mescla do júnior com ali o pleno, o sênior, para a gente ter squads, né? Times diferentes de atendimento para níveis de clientes diferentes que a gente precisa atender. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas que entram também, a gente já tá calejado de saber que aquela pessoa encaixaria perfeitamente no que a gente pensa. Então tá Uhum. tudo conectado. Essa análise a gente faz bem antes para Faz trazer antes. aquela pessoa É. Antes de estar dentro da faz equipe. Isso. exato. A gente tem um processo assim de contratação, né, de trazer a pessoa para o time, bem diferente do que costuma ser. Então, quando a gente precisa de alguém novo em algum setor, a gente vai meio que a gente faz uma prospecção de pessoas mesmo ali para entender perfil, para entender se essa pessoa tem um perfil que encaixa na nossa cultura, se é uma pessoa que vai dar mais trabalho, se é uma pessoa que tem mais facilidade com
os tipos de entrega que a gente precisa fazer, ou se ela vai ter mais dificuldade. Então, a gente faz uma peneira muito grande em vários sentidos, não só do que ele vai entregar, ou se ele é comprometido ou não, para casar com toda a nossa estrutura, nossa cultura, o jeito que a gente atende, o jeito que a gente entrega, que isso pra gente é muito importante. Uhum. Quando você vai... Pode? Não, eu ia perguntar se você é mais design ou líder de pessoas? Hoje eu E tô o que é mais difícil? Hoje eu tô num equilíbrio, Hum. inclusive a gente tá passando agora por entrada de novas pessoas e eu tô passando também por uma transição que eu quero liberar cada vez mais tempo para mim liderar cada vez mais e também para mim entrar em projetos cada vez mais complexos, porque isso já está sendo necessidade. Mas hoje tá 50%. E, cara, eu gosto muito dos dois. Então, é muito difícil você desprender de algo que eu não fiz por muito mais tempo, que é o design, que é a criação e etc., para conseguir liderar pessoas. Mas a gente está equilibrado aí e o futuro é cada vez mais liderar. Eu acho que vai seguir nesse tema. Acho que eu nunca abandono o design. Hoje, assim, por exemplo, eu pego muito mais projetos de marca, né? Não fico fazendo tanto projetos picados de social media e tal, e etc. Isso eu acabo delegando para a equipe. Mas eu acho que os projetos de marca ali, brand, identidade visual, eu nunca vou me desprender 100% da parte criativa desse lado. Uhum. É o que você traz. Eu entendo que você quer pegar uns projetos completos, né? Você não quer pegar nada pela metade. Porque Sim. quando você pega alguma coisa pela metade de algum cliente, você nunca consegue entregar aquele resultado e acaba até queimando o Exato. nome de vocês. Exatamente. Exato. Porque tem algumas pessoas, não, eu quero que você só faz social media, eu quero que você só faz isso. Não, peraí, ó. Para eu gerar um resultado muito bom para tua empresa, eu preciso entender da sua empresa, eu preciso estar dentro, quase Sim. que eu vou ser um sócio ou um colaborador seu, Sim. entendendo da tua marca para poder te entregar o que realmente eu quero entregar, porque eu sinto paixão em você, Sim. no sentido de querer entregar aquilo para o cliente e aquele resultado te gera uma emoção Sim. que te deixa melhor para atender melhor os outros Sim. clientes, né? Sim. Essa parte do design, que eu gosto muito da parte de design também, tá? Você é um designer, mas você já também faz o atendimento com o cliente, ou você tem alguém que faz o atendimento? Porque normalmente o cliente quer falar com aquele cara que comanda o negócio, Sim, né? sim. Como que você lida com isso hoje? Hoje, cara, alguns projetos eu participo muito. Tanto por querer segurar essa entrega no máximo que a gente consiga entregar de qualidade, tanto por querer realmente fazer essa entrega e ficar feliz com essa entrega. Mas hoje, felizmente, a gente tem uma equipe que é muito comprometida e que entrega muito bem, muito resultado e que eu consigo me desprender totalmente do dia a dia daquela entrega. Porque a agência é assim, todo dia tem muita coisa para você fazer, muita coisa para você resolver. Mas eu consigo me desprender disso, de ficar sempre ali, de ficar sempre fazendo atendimento, de ficar sempre olhando todos os design, de ficar sempre olhando todos os vídeos. Eu me desprendo bastante disso, felizmente por conta da equipe que a gente formou aí ao longo dos anos e tem formado cada vez melhor. Então, assim, lá a gente tem... Isso depende também muito do projeto do cliente. Mas lá a gente tem pessoas que tocam o atendimento, não precisam de mim, não precisam do Augusto, e vai e entrega e o cliente está extremamente feliz. É muito difícil clientes me chamarem para querer eu ali, para querer alguma opinião, mas isso entra nos momentos de algumas reuniões que a gente faz mais estratégica, mais específica para discutir algumas coisas. Porque assim, felizmente... eu acredito que isso seja até um diferencial nosso e meu, principalmente. Eu entendo os dois lados da coisa. Um pouco de empresa e negócio, e um pouco de marketing, brand, marca e assim por diante. E em alguns momentos isso faz total diferença para entregar uma solução para o cliente. Então eu não entendo só da parte criativa ali. Às vezes eu sento com um cliente e falo, cara, o que você está fazendo? Como que está acontecendo? E a gente consegue, às vezes, identificar o problema e onde ele precisa mexer, porque eu entendo esse lado de negócio também. E isso faz a diferença. Além do marketing, né? Vai. A gente vai bem além. Desde o começo a gente sempre teve um atendimento nesse sentido. Às vezes o cara fecha ali um básico, um marketing digital, social media, design só e beleza. Mas a gente vê que o cara tem a paixão também em querer crescer. Isso é muito importante pra gente. O cara quer fazer acontecer. A pessoa acredita muito no projeto, no negócio, no produto, no serviço dele. E quando a gente vê isso, vê essa paixão, a gente abraça realmente mais do que nunca para fazer dar certo. Então a gente tem clientes hoje que a gente é realmente quase um sócio, que a gente meio que dá essa consultoria de negócio, a marca, posicionamento, marketing, etc. E pra gente isso é um diferencial muito grande.
porque é uma coisa que queima as agências, era isso. O cara contrata, a agência entrega ali o post, a arte, o Uhum. vídeo, mas, pô, e a outra estrutura? Qual que é a conexão desse vídeo, dessa arte que você está fazendo com o que a gente quer fazer, com o que a gente entrega e etc. Ô, João, eu chamo isso de agência bate-carteira. Não, mas E quando eu vou. É porque ele já foi muito vítima de agência bate-carteira. ele falou que trabalha muito com evento e acho que é uma conexão que dá Sentiu muito na pele. problema. Porque assim, a gente quer alguém que entenda o negócio. Você comentou, eu não quero alguém que vai lá, vou fazer o designer, tá bom. Não, peraí. Você tá fazendo esse designer aqui, isso daqui, por quê? Tem um motivo, tem que se conversar com a minha marca, né? Uhum. E muita agência vai ali e entrega aqueles pacotinhos, né? 8 posts mensais. Na hora que alguém já chega apresentando isso pra mim, fala assim, muito obrigado, não vai funcionar pra mim. Sim. Então, ou você está dentro comigo, da mesma forma. Quando eu trabalho um evento de um cliente, não adianta, o que você quer? Fala o que você quer que eu faço. Não, peraí. O que é seu evento? Quem que é seu público? Qual que é o fluxo dele dentro do evento? O que você quer? Qual o sentimento você quer que ele gera dentro do evento? E a partir dali, a gente vai entender o evento Sim. dele e fazer aquela entrega ali pro Sim. cliente, né? Sim. Então, Eu acho que um diferencial nesse sentido é que a gente faz e vê é que o óbvio ele sempre é dito e sempre muito claro, mas o que está nas entrelinhas? Igual você falou, quem que é seu público no evento? Não é só ir lá, montar seu stand, fazer ali a identidade visual da sua marca, jogar uma TV lá para rodar alguma coisa, pôr um produto para expor e boa. Não é assim. Isso em qualquer área que envolve marketing não é assim. Tem muita entrelinha. E acho que principalmente a gente se tratar, às vezes, de marcas que atendem vários nichos, ou às vezes que atendem além de um regional ou de uma cidade, a gente abre muito espaço para diversas personalidades de público. Então, às vezes, estou trabalhando com uma marca que, por exemplo, a gente tem um cliente lá, a Fertron. Os caras atendem a export para 25 países. A gente começou um projeto de internacionalizar a marca e foi para o espanhol. E agora a gente está começando a entender como que a gente vai realmente atingir o público espanhol. Então, tipo assim, pô, é muita entrelinha que você precisa ler que não tá óbvio, que não tá claro. E acho que isso só acontece quando a pessoa quer abraçar o projeto e faz perguntas que o cliente consegue responder, mas que você vai ter que entender o que está nas entrelinhas e não o que está claro ali ele respondendo. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que você precisa e ele não sabe também falar o que é que você precisa. E aí você precisa entender. Então, é um diferencial muito grande isso, de você ir além do que precisa entregar. Vou entregar o vídeo, vou entregar o post, vou entregar ali. É até uma característica nossa. A gente, quando já vai fechar o cliente, a gente, lógico, por questão de contratos, tempo, demanda de equipe, a gente tem um limite, mas a gente fala, beleza, o seu projeto é assim, assim, assado, a gente vai ter um planejamento estratégico de 3 meses, o que a gente planejar, a gente vai te entregar. Então, se a gente planejar 2 posts todos os dias, a gente vai te entregar os 2 posts todos os dias. E aí a gente não liga com o limite que a gente colocou. Se a gente tiver no momento, a gente vai entregar um post por dia só, a gente vai entregar um post por dia só. Um a cada 2 dias? Um a cada 2 dias. Então fica claro para você que você não vai cobrar no momento que a gente estiver fazendo um post a cada 2 dias. Só que também você vai precisar reconhecer quando a gente vai fazendo 2 por dia. Então a gente trabalha muito nesse sentido de como a gente vai caminhar com a estratégia no geral. E não, a gente precisa entregar um postzinho ali por dia e boa. Não é assim que funciona. Às vezes o cliente chega para você achando que precisa de uma coisa e ele pede tal coisa para você. Não, mas na verdade ele não precisa daquilo. Sim. É que nem quando chega para ele, eu quero um painel de LED, eu quero uma caixa de som assim, assim, assado. Não é assim. Sim. Qual que é o ambiente, onde vai ser, quem que é o público, o que vai rodar qual que é a sonorização que vai ter no evento, né? Aí você apresenta, a solução é essa, não é essa que você está pedindo. Sim. Porque ele já veio de uma outra agência que falou, contrata uma caixa de som. Não é assim, não é simplesmente assim. Sim, né? exatamente. A gente tá falando sobre cultura, né? Eu devia ter te perguntado na hora, cara. Você falou algo que eu falei, nossa, eu preciso perguntar isso pra ele, mas infelizmente eu perdi isso. Obrigado a registrar que eu perdi isso. Acontece. Cara, falando ainda de brand corporativo, tem algum erro comum que você costuma ver nos brand corporativos? Eu acho que o erro mais comum é o que eu comentei antes, do cara não entender o tom de voz que ele precisa impor, e às vezes ele impõe um pro cliente, um pro colaborador, um pra marca,
e vai indo. Acha que assim tá Esse é tudo o mais certo. comum. É o mais comum, assim. E além desse, a gente pode, às vezes, pontuar muitos outros, que nem, por exemplo, às vezes o cara tem um puta de um negócio, um puta de uma história pra contar, um puta ponto que dá pra gerar conexão, que dá pra, sei lá, duplicar o número de clientes que ele se relaciona, mas o cara não usa. Mas assim, na maioria das vezes, se ele tiver uma agência, o erro é da agência. Porque na maioria das vezes, igual eu falei, tem um cara que construiu a empresa em 15 anos, mas nunca teve contato com marketing, com nada. O cara foi na raça, na força do trabalho duro ali e boa. Se ele não tem uma agência, cara, ele precisa de alguém para ajudar ele. Às vezes pode ser que não seja a agência. Por exemplo, no caso da Amber Max lá, foi o Alan, que hoje ele é diretor da empresa, tem os sócios, eles nem entram nessa parte administrativa, marketing e tudo mais, porque não entendem, não querem, assim por diante. Só que eles contrataram uma pessoa que entende muito além do negócio e do serviço do produto que eles entregam. Então, o cara entende de negócio, de marca, marketing, por que é bom, etc. Então, às vezes, o cara tá 10, 15 anos batalhando para crescer ali na força do trabalho. Tem alguns pontos que seriam muito bons ele explorar para potencializar a marca, potencializar vendas, potencializar a cultura dentro do time, que hoje é muito importante, principalmente a gente trabalhando com várias gerações juntas aí, né? E o cara às vezes não sabe que poderia explorar isso e deixar tudo mais alinhado. Então, acho que é um dos grandes erros. É um cara não saber que ele tem um ponto forte muito bom e ele também ter vários tons de voz, vários tipos de comunicação entre os vários pontos que a gente tem, né? Uhum. E na geração de conteúdo, quando você precisa, a empresa, né, os players da empresa precisam gerar conteúdo, né? E você não recebe esse conteúdo e você fica travado. Existe um plano B para trabalhar isso? Cara, sempre existe. Ainda mais hoje com a gente tendo muito apoio da IA, né? Hoje isso facilitou ainda mais. Mas eu, por entender muito também de marca pessoal, né? Eu acho que hoje é o presente e vai ser cada vez mais o futuro o cara aparecer nas comunicações, a mulher, enfim, o líder ali da empresa aparecer de alguma forma. Ou ele colocar alguém que lidere essa comunicação, que vai saber incorporar essa comunicação. Se for o dono, é o melhor cenário, é o perfeito. Se não for, tudo bem, mas precisa ser alguém que realmente incorpore, que entregue da maneira que precisa ali. E é um problema comum, principalmente, igual eu falei, a gente está trabalhando com várias gerações juntas, né? Na verdade, a gente está atendendo um cliente de 35, 40 e poucos anos, e o cara foi conhecer celular 10 anos atrás. Então, o cara não tem a facilidade de tirar uma foto, de se gravar, de falar para a câmera. Às vezes o cara é muito bom aqui, ó, sentado na mesa com o cliente. O cara vai de A a Z falando sobre vários assuntos, só que você ligou a câmera, Acabou. Já travou ali. vira gelo. Então, o cara... esse é um problema muito grande e a gente enfrenta sempre. Mas eu acho que também por um método que a gente trabalha, né, de estar muito próximo e estar muito sempre ajudando, a gente já converteu muitos clientes a se gravarem, a gravar, perder esse medo, ficarem muito bons nessa comunicação, nessa gravação. Mas é uma coisa que é comum e a gente vai sempre ter esse trabalho de convencer ou não convencer, contratar alguém ou não contratar, enfim. Uhum. E qual que é a importância de ter um brand pessoal? Cara, hoje a gente está num presente, como eu falei, e no futuro cada vez mais necessitando isso, de donos de empresa, líderes de alguma área, etc., estarem se posicionando não só no digital, mas ele está cada vez trabalhando mais conceitos e assets que as pessoas se inspirem nele, que as pessoas vejam alguma qualidade que possam trazer para elas. Então, assim, quando o cara tá ali fazendo essa parte de marketing da marca dele, da empresa, né? E ele percebe que as pessoas têm uma visão como um líder mesmo, como às vezes até um ídolo em alguns momentos dele, ele tem que explorar isso ao favor. Tanto para os colaboradores, principalmente, porque muitas vezes tem um colaborador lá com ele que, pô, nossa, eu quero chegar nessa posição, quero ser o braço direito desse cara. Uhum. E quanto também pro público, pros clientes, para as pessoas que ele se relaciona, porque hoje a galera gosta muito de ver o que acontece com X pessoa. Então, é por isso que a gente tem visto cada vez mais os donos, os CEOs e tudo mais fazendo essa frente e fazendo esse posicionamento de marca pessoal. Muitas vezes as pessoas não estão entendendo o que tá fazendo. Fala, tá lá, ó, virando blogueiro, tá, não sei o Meu quê. blogueirinho. Mas o cara tá fazendo aquilo ali de forma estratégica.
E isso é extremamente necessário. Eu confesso que eu peco um pouco nisso por conta da correria do dia a dia, Uhum. mas eu já tenho trabalhado isso melhor, já tenho traçado alguns planejamentos que eu vou seguir aí para os próximos meses. Então, assim, cara, hoje, se você não faz isso, você está perdendo um potencial de ganho gigantesco, tanto para clientes quanto para a cultura do time e assim por diante. E se o cara não consegue fazer, seria legal que ele se esforçasse a aprender para fazer, para se posicionar, gravar, tirar foto. Às vezes a empresa está muito bem, o cara consegue investir em alguém para acompanhar ele, como se fosse um assessor ali. Uhum. Então, assim, tem que investir, porque isso potencializa a sua capacidade de vender mais, vender com ticket maior, às vezes virar um mentor, virar alguma coisa. Isso tem acontecido cada vez mais. E o seu relacionamento com os colaboradores, que às vezes parecia ser tão distante, né? Tem muita gente que é colaborador, vai lá, faz o trabalho, tá feliz na empresa, mas se sente muito longe do líder, se sente muito longe daquele contato. E esse posicionamento, tanto, principalmente no digital, que hoje é o mais fácil, o mais que as pessoas consomem em casa, tranquilo e tal. Uhum. Esse posicionamento vai ajudar a aproximar esses colaboradores de você. E aí as pessoas vão cada vez se sentir mais próximas, vão ser mais produtivas, vão sentir que fazem parte de algo e de um propósito maior. João, puxando o gancho de que as pessoas travam quando ligam uma câmera, né? Hoje o podcast não seria uma alternativa para essas empresas, para essas marcas Sim. pessoais, tanto participarem, terem um próprio podcast deles ou não, ou participarem de algum podcast, Uhum. porque o que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma reunião, uma troca de ideia, uma Sim. conversa de boteco, né? Aham. E você não tem, assim, não tem uma câmera ali que tá me filmando, né? Eu tô Aham. conversando simplesmente. Sim. De as pessoas poderem produzir conteúdos para suas empresas, que sejam internamente para os colaboradores, igual você comentou. Muita empresa tá longe do dono. Então, tem grandes empresas lá que tem um CEO. O cara é ótimo, só que a pessoa não se sente conectada com o CEO. Não vê que o CEO está ali perto dela, né? Sim. Esse CEO participar de algum podcast, esse CEO estar junto ali ou até para dentro da empresa, trazer essa comunicação para dentro da empresa. Será que não seria algo Sim. que eles poderiam usar, esse tipo Sim. de conteúdo, uma alternativa? Hoje, esse tipo de conteúdo, né, o podcast, ou às vezes, mesmo que faz de uma maneira mais simples ali, uma live, um Zoom, sei lá, alguma coisa que ele não precisa, às vezes, se gravar ou alguém ficar ali gravando ele, né, facilita muito. Hoje, a gente tem alguns clientes, quando a gente estava fazendo algumas lives, né, convidando alguns clientes, todo mundo fala, nossa, mas e aí? Será que eu vou conseguir falar? Nunca fiz isso, não. Uhum. E aí, cara, você começa assim, começa a conversar. Também é muito papel de ter um bom host, né? Saber fazer as perguntas, saber caminhar a conversa ali. Mas, a hora que você vai entrando no assunto, e na maioria das vezes é um assunto que a pessoa domina, você nunca vai falar fora de algo que ela não domina, né? A pessoa se sente na mesa de bar, tomando a cerveja, tomando um vinho, comendo um petisco ali, e é um ótimo caminho. Então, acho que, assim, se a pessoa às vezes tem uma dificuldade de conseguir fazer esse tipo de conteúdo, acho que o podcast seria uma das primeiras alternativas que a gente falaria, ó, faz isso, sei lá, monta um podcast ou vê se, às vezes tem, Participa de algum? hoje tá muito fácil, né, de você ter contatos, assim, e às vezes o amigo faz, uma Isso. empresa do mesmo setor faz, uma empresa que a parceira faz. Vai lá, se convida, pede para participar ali, sugere um tema já, alguma coisa que você acha legal vocês comentarem, e faz. Porque realmente, a hora que você chega, senta, assim, é os primeiros 5 minutos que a pessoa fica ali mais travada, conversando e É. tal, mas a hora que você entra no assunto de entendimento, sai ótimos conteúdos, ótimos cortes, isso não é nem mais dúvida, é certeza que acontece e que já ajuda a ele a ter esse posicionamento e mostrar um pouquinho dele. Porque na maioria das vezes, por exemplo, vai ser um tema específico do que ele faz ali, etc. Mas no meio da conversa surge um porquê ele começou, como começou, fala um pouco da história. E isso são pontos chaves de conexão com as pessoas que estão Uhum. sendo lideradas ali por ele, ou pessoas que estão querendo comprar com ele e assim por diante. Então é um ponto inicial muito bom o podcast. Uhum. E Perfeito. ô, João, provavelmente muitos empresários se encontram igual você está se encontrando agora, né? Eu preciso trabalhar a minha imagem, mas eu tenho outras tarefas e eu tô pecando nisso, como você Sim, comentou. Provavelmente você sabe qual é o caminho que você sim, tem que traçar uhum, para sair disso, sim, né?
Alguns empresários que precisam fazer isso não sabem, ele tá travado ali, nossa, eu preciso gravar conteúdo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Chegou o roteirinho para eu fazer tal coisa, mas eu não consigo sair daqui, né? Hoje o João nessa posição, você sabe qual é o caminho. Uhum. Qual seria esse caminho? Cara, acho que primeiro de tudo, eu ia falar delegar, mas antes de delegar, você precisa ter pessoas boas com você que vai assumir como você faz. No mesmo nível de entrega, qualidade, etc. É lógico, nunca vai ser igual, Uhum. enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que primeiro é ter pessoas que vão fazer alguma função da maneira que você faz, na mesma qualidade que você faz, mas é delegar. O primeiro passo é esse. Então, hoje, o que acontece? Por que que eu não consigo? Eu ainda faço muitas coisas de design, de alguns atendimentos que eu não precisaria fazer e etc. Isso já está planejado para que eu não faça mais, para que eu libere a agenda para produzir cada vez mais conteúdo e estar em entregas que precisam mais da minha presença, que minha presença vão fazer a diferença. Então, assim, se o cara se encontra nisso, o primeiro passo acho que é delegar. Ter pessoas boas para que ele possa delegar. Se é um cara que vende, fala com o cliente, faz alguma coisa operacional e tudo mais, eu acho que o primeiro passo que ele vai delegar é operacional, mesmo que ele goste muito. Uhum. Que querendo ou não é o mais fácil, né? A hora que você vai vender, eu sou a favor, tipo assim, um cara que é dono da empresa e que entende o negócio, entende a sua metodologia, ele nunca deve parar de vender. Eu tenho essa visão pra mim. Então, tipo, eu, Augusto, cara, a gente vai delegar ali o que precisa delegar, mas se a gente precisar de um dia ter uma pessoa no comercial, a gente vai ter, lógico, mas a gente nunca vai parar de fazer o comercial, porque eu acho que é muito importante. Aí o cara, às vezes, precisa lidar com a parte de recursos humanos, que hoje é muito interessante pra ter essa cultura, pra lidar bem. Pô, seria interessante ele estar junto nessa parte? Sim, mas acho que em momentos específicos, delega isso também pra outra pessoa. Então, conforme ele vai delegando, acho que vai abrindo espaços pra ele conseguir focar nessa marca pessoal dele, numa produção de conteúdo, em novas estratégias para a marca, de vendas e etc., que eu acho que é um ponto muito importante. E o cara tem que se desprender de algumas coisas que às vezes gosta muito. Que nem no meu caso, pô, eu gosto muito de design, de criar, de pensar num slogan, numa campanha, etc. Mas às vezes não cabe, sabe? Não é o momento. Uhum. Tem pessoas no time que fazem muito bem, às vezes até melhor do que eu. Então, você tem que desprender desse amor que você tem por alguns pontos ali do seu negócio e tudo mais. Show. Alguma dúvida, Herbert? Não, sem dúvida. Não? Depois dessa mentoria? Essa Que mentoria isso? aqui, não pagamos nada por isso. Que isso, olha aí. Inclusive, é uma coisa muito boa de podcast, né? Hoje as pessoas veem o podcast, tá lá a galera falando, mas, pô, você aprende tanta coisa. Então, a galera não tem essa visão também, né? De todo podcast que eu participo, né? A gente tem o Café Amargo aqui também. E eu digo, todos que nós colocamos nessa mesa aqui, no final tem que ensinar alguma coisa pra alguém. Uhum. Ou é entretenimento, fazer alguém rir, Aham. né? Ou xingar, ou passar alguma coisa de valor. Sim. Se chegou no final, se você não xingou, não ficou bravo, e não aprendeu nada, tem alguma coisa Tem errada. coisa errada. Tem algum ponto que tá desconectado. Só que não faz sentido fazer. Não Aham. compensa ligar essas luzes aqui e sentar Sim. nessa mesa. Sim. Né? Então, foi até mesmo. A gente chegou até vocês através da Fairtron, Uhum. né? Falei, deixa eu ver quem é esse pessoal que eu não conheço, né? Uhum. Aí eu fui ver o trabalho de vocês, vi que vocês eram de Serrano, falei, nossa, faz todo sentido trazer eles pra primeira temporada, né, do nosso podcast, que eu costumo dizer, nós somos uma empresa de podcast, mas nós não fazemos podcast. Não, Tá errado. casa de ferreiro, espeta de pau. Não Normal, pode ser isso, normal. não. Mas não pode. É uma coisa que a gente se preocupa muito também. É. Por exemplo, lá a gente sempre, desde quando a gente começou, a gente sempre se preocupou muito. A gente precisa fazer o nosso. Aí tem seus altos e baixos, tal, vários Sim. problemas, várias coisas. Mas não pode acontecer isso, gente. E também é um grande problema das agências esse. A galera faz, às vezes entrega um super trabalho pros clientes, mas não se posiciona, não mostra. E aí o cara só vai indo por indicação, pelas beiradas e não é legal. Tem que fazer. É igual o Herbert comenta, né? A gente olha alguns Instagrams assim, nossa, essa agência faz tal trabalho. Eu falei, nossa, mas esse Instagram aqui, eles fazem esse trabalho Como que ele consegue com essa entregar um página. resultado para uma empresa e o Instagram do cara não tem nem atualização, É. não tem seguidor, a gente fica até com o pé atrás. Sim. 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 Na verdade, acho que serve para qualquer empresa, né? Sim. Porque Qualquer um. você vai consultar uma empresa hoje no mercado, será que eu vou contratar essa empresa aqui? Uhum. Deixa eu ver a rede social dela. Aí não tem nada. Sim. Peraí, então, cara, as empresas têm que se posicionar, né? Ela Uhum. tem que ter a estratégia dela ali, antes de tudo, antes de se posicionar, que nem você comentou o tom de voz, né? Para depois entrar ali e começar a trabalhar isso, Sim, né? sim. E é uma coisa que acontece em todos os nichos aí, em todos os mercados. A galera, às vezes, tem um bom trabalho, um bom serviço, entrega muito bem, mas na hora que você vai procurar informação, às vezes, nem tem.
Acontece sempre, nem tem É. nada, não tem nem uma ficha no Google Meu Negócio. Exato. Aí você entra no Instagram, tem 100 seguidores. Tipo assim, 8 seguidores, ele é um marco legal, mas não é tão impactante. Mas, Aham. pô, deixa atualizado ali a parada, mostra o resultado, mostra um trabalho. Sei lá, e muitas vezes as empresas não têm. Sim, eu vejo muito podcasters falando aí. O seu concorrente está fazendo o que você não faz. E ele faz um negócio pior do que você. E aí ele tá na rede social. E você Aham, não, como sim, assim, né? Tem sim. alguma coisa de errado. Então tem que inverter aí. Isso é muito comum. Cara, mercado digital, com esse negócio de lançamento digital, infoproduto, tem muito expert que não... que tá no off, muito bom, Muito bom. mas não sabe falar um A no Instagram, Uhum, né? uhum. E Verdade. tem gente que é ruim do nicho dele, que domina totalmente a questão de rede social, como se comunicar, de marketing, como se posicionar, Uhum. e Os vende... dois deveriam se juntar, né? Esse cara que se posiciona e esse cara que é bom. eu vou te vender, porque eu Aí sei, daria certo. eu sei o que você faz, eu sei do seu potencial e eu posso te ajudar. Pode ajudar. E isso é um problema muito grande do momento que a gente está vivendo. A gente encontra muita gente ruim, faturando muito com o digital, e a hora que você vê realmente o conteúdo que o cara entrega, pô, não vou falar, mas Uma palavra. É muito ruim. é muito ruim. Perto de um outro cara que às vezes o cara tem vários anos de experiência, o cara é muito bom, fez várias empresas de nome crescer, Uhum. mas você vai ver o cara não consegue se posicionar, não sabe fazer aquilo ali, sabe? Então é um problema muito grande a gente tá nesse momento do digital tá muito potencializado, porque infelizmente engana muita gente que não sabe fazer um filtro, não sabe ver referências e etc. Então acontece isso aí mesmo e é um problema muito No grande. mercado digital teve altos e baixos, né? A gente fala marketing digital, mas marketing é marketing. É. No off ou no Aham. digital, não Sim. interessa, né? Você acredita que em algum momento essas pessoas não vão conseguir mais enganar o público? Na verdade, tá acontecendo isso. É que, cara, o Brasil é muito grande, tem muita gente e hoje todo mundo tá com fácil acesso àquilo ali. Mas isso já tem acontecido. As pessoas, todo mundo ganhou voz com o digital, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Uhum. E as pessoas que acabam sendo enganadas por algum motivo, elas conseguem já ir desmistificando aquela pessoa que tá ali com conteúdo extremamente ruim. E também tem muita gente falando desses conteúdos ruins, dessas pessoas que se posicionam, se falam, se criam ali, cria seu personagem Uhum. e falam pra tomar cuidado. Então, assim, a gente tá nesse momento de ter muita pessoa nesse sentido ruim, enganando as outras pessoas, mas também tem muita pessoa indo contra essas pessoas que se posicionam e entregam um produto E é ruim. público, né? Tá ali, todo É mundo vai ver, todo mundo tá ciente do público. que acontece com aquela pessoa ali. Uhum. Então, assim, a gente tá muito nesse embate entre esses dois pontos aí. Sim, hoje é comum, né, você ver alguém que tá olhar pro Instagram ou pro algo que ela tá dizendo, falar, ela vai vender. Uhum. Né? No final disso aqui, ela Sim, vai vender. Sim, sim. Já virou tão padrão que você já consegue identificar no primeiro vídeo que você vê, você vai falar, nossa, essa pessoa vai vender alguma coisa pra mim no final. Às vezes ela não é nem do marketing, não entende nada de copy, e ela fala assim, agora E eu sei a estrutura que ela vai seguir. esse que é o problema, a pessoa não entende. E aí ela vai replicando de outras pessoas que ensinam isso daquela forma, e é uma fórmula para ela seguir exatamente aquilo. Ela muda as palavras, muda o nicho, muda o que ela tá vendendo e vai usando. E, infelizmente dá certo. Infelizmente. Mas é um problema muito grande isso. Certo. Cara, obrigado por ter vindo, mas Isso. antes de você dar suas palavras finais, vocês, né? Divulga as redes sociais de vocês, como que faz para encontrar. Pessoal, é o seguinte, a gente hoje tá 100% no Instagram, a gente tem LinkedIn, tem Facebook, a gente tá desenvolvendo um site já faz 1 ano. É o grande problema de agência, começa a desenvolver e vai mudando, e mexe aqui, mexe ali. É o Mas perfeccionismo, né? Mas vai sair, nas próximas semanas aí vai sair, a gente tá na reta final, que eu já não aguento mais. Mas se você quer acompanhar melhor a gente, segue no Instagram, é AgilityMKT no final, tá? Não tem ponto, não tem underline, nada, tudo junto. O meu perfil pessoal hoje é joaoreis.agility, então segue lá também, que provavelmente nas próximas semanas vai acontecer muito conteúdo bom. O Augusto, agora falou, ele é low profile, então não sei nem se ele quer divulgar.
Cara, é MKT Guto, mas de marketing não tem nada. Você vai ver ele com o gatinho dele, com o cachorro, se o perfil não for O fechado. perfil é fechado. É Não, fechado. então é esquece. fechado. Então, Então, assim, se você quer ver mais do nosso trabalho, segue o perfil da Agility. E se você quer saber um pouco também mais sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu não faço, hobbies e etc., porque a gente acaba fazendo muita coisa para viver nesse mundo louco, segue o meu, que é joãoreis.agility, que você vai encontrar muito conteúdo legal. A gente está entrando numa onda dos conteúdos profundos, né? O Instagram agora está entrando nessa onda e eu sempre fui o cara do conteúdo profundo. Tanto é que eu quase não fazia conteúdos porque antes era o conteúdo raso e para mim não fazia sentido nenhum. Então por isso que eu também já tô fazendo planejamento para seguir um posicionamento melhor da minha marca pessoal, porque agora está abrindo espaço para esses conteúdos profundos e para mim faz muito mais sentido. É igual você falou, não adianta a gente sentar aqui e não aprender nada, não rir, enfim, não tem Sim. nenhum benefício ali, né? E aí, para mim, quando eu vou comunicar com outras pessoas, seja ela do meu círculo de amizade, de relacionamento profissional ou não faz sentido para mim eu entregar algo que não vai agregar para ela. Então, por isso eu sou fã do conteúdo profundo, então por isso a gente vai começar a fazer conteúdo profundo lá, um pouquinho mais de dia a dia e tudo mais, então segue lá que vai ser bem legal. Então, se alguém vê um conteúdo com mais 90 minutos, é estratégico, você tá querendo criar um conteúdo profundo. Na maioria das vezes não vai ser tão grande, mas eu chuto, assim, pelo que eu tô planejando, às vezes tem alguns conteúdos bem mais longos aí do que as pessoas estão acostumadas a ver. Muito bom. Quer deixar alguma consideração, Augusto? cara, eu acredito que tudo que a gente vem nos lugares pra aprender, eu acho que é sempre bem-vindo. E aqui eu tô aprendendo bastante mesmo, sabe? Uhum. Gostei demais de estar participando. Primeira vez que eu participo de um podcast. Olha aí. E nem foi difícil convencer, cara. Eu tava ali, eu falei, não vou participar, não, eu sou bem vergonhoso. Mas não, veio aqui e deu certo, gostei pra caramba. Muito bom. Inclusive, já deu uma abertura bem pra mim, pra uns próximos de acontecer. Provavelmente, depois desse podcast, seu perfil no Instagram vai estar aberto. Pode ser, pode ser. Tá ótimo. Gente, mais alguma coisa? Cara, só obrigado pela oportunidade mesmo. Eu acho que agora a gente tem enfrentado isso com menos dificuldade, que querendo ou não, pessoas mais velhas e que têm mais experiência, dar oportunidade para os mais novos e escutar também esses mais novos. Eu acho que isso é a diferença. Você dar um tempo é uma coisa, você dar um tempo e escutar é outra. Uhum. Então, era até uma dificuldade a gente tinha no começo, nossa, porque hoje tem 24, mas a gente começou com 20, 21. Então, Mas o que esses moleques vão fazer, né? a gente chegava para conversar com o cara que já tem tantos anos de experiência de mercado, na verdade a gente já via um preconceito e a gente já sofreu com isso. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de participar. Com certeza, se tiverem outros convites, a gente faz de tudo para vir participar, entrar no tema, entrar na onda e super aberto a participar de outros episódios aí. Então, obrigado mesmo pela oportunidade e por ouvir também, né? Isso é muito importante. Não, ótimo. E você acabou de falar de conteúdo profundo, é algo que eu gosto de conversar também, né? Porque eu gosto justamente do podcast por conta disso. A gente consegue explorar bastante os assuntos. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai falar de conteúdo. Sim. Instagram, TikTok, as mudanças que vieram tendo. Traz a ideia, traz a agenda e a gente vai discutindo aí que a gente pode falar. Com certeza vai surgir bastante coisa legal. Bom, obrigado, João. Obrigado, Augusto. A gente agradece. E obrigado você também, Herbert. Obrigado, mano. Porque isso aqui é outro que eu fiz várias perguntas aqui olhando pra ele, pra realidade dele também. Difícil esse rapaz gravar alguma coisa, dedicar um tempo pra estar produzindo conteúdo. Por exemplo, estar sentado nessa mesa aqui. Sim. Né? E até um pouco de resistência. Querendo ou não, no fundo é uma resistência. Nossa, é microfone, é câmera. Mas na verdade isso é uma eu coisa... entendo bem. É uma coisa muito psicológica. Então, assim, é uma coisa até que eu tento sempre entender melhor sobre essa parte psicológica das pessoas pra conseguir ajudar nesses pontos. Às vezes o cara é muito bom, velho. E o cara não faz. Talvez, a gente falou de câmera e microfone, mas tem um outro ponto. Será que se eu estando lá, vai ser relevante? Então a gente fica pensando. Sim. Eu sentar naquela mesa, eu vou trazer algo. É o psicológico. É insegurança, pô. É a síndrome do impostor, né? A gente nunca acredita em nós mesmos. Então isso, acho que é dos motivos que tem pra pessoa não fazer... 90% é essa síndrome do impostor, da pessoa não acreditar que ela pode agregar pra alguém. Sim. E eu acho que, independente de idade, profissão, o que faz na vida, sempre tem uma coisa pra agregar. Na verdade, a gente quer agregar pro lado bom, mas pode ser alguma coisa pra agregar pro lado ruim. Tipo, isso eu não vou fazer, não. Ele sofreu com isso, então tô de boa. Então as pessoas têm que ter essa visão de aprender sempre com a outra e que eu possa ensinar uma coisa pra outra também. Boa.
Mais uma vez, obrigado. E falar pro pessoal acompanhar a gente aqui no canal, curtir, seguir a gente aqui também no Instagram e no YouTube, no canal da Tona. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Abraço, Obrigado. galera. Obrigado. Um abraço.